Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Aqui quem vos fala é o Guilherme Góes. E eu sou o Gabriel. Nós somos os membros fundadores do Grupo Reintegrados, grupo de estudo dedicado à disseminação da cultura e do conhecimento. E hoje iremos falar sobre... A gente pode falar sobre isso, cara? Sim, é um pouco polêmico, mas nós podemos falar. Pessoal, hoje nós iremos abordar um pouco sobre a questão da cultura do cancelamento no âmbito digital. Nós iremos entender de que maneira isso influencia o comportamento humano, suas causas, consequências, impactos negativos, positivos se houverem, e de que maneira isso acarreta outros problemas adjacentes. Guilherme, o que você entende como causa desse processo? Porque você acha que, por exemplo, nós tivemos uma transição social do método de repressão física, da ameaça, da retaliação manual, física, para uma retaliação digital. O que você acha que gerou essa importância? Por que você acha que as pessoas deram tanta importância ao âmbito digital, ao ponto de terem medo de serem expostas e serem canceladas? Por que você acha que isso ocorre? Em parte a gente falou a respeito disso naquele vídeo do processo judicial. Sim, a gente falou sobre isso naquele vídeo a respeito do processo judicial e como é que foi se desenvolvendo os conflitos entre as pessoas, de pessoa para pessoa, e como é que isso foi se desenvolvendo ao longo da história. E hoje em dia a gente tem esse fator que realmente foi uma coisa que foi uma grande novidade, as redes sociais. Hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso a outras pessoas, têm acesso ao mundo todo, né? Tá acessível à pessoa através de um dispositivo móvel. E assim, por um lado, é muito difícil você estar prejudicando uma pessoa que está a quilômetros de distância de você de forma física. Sim. Por outro lado, também você pode prejudicar uma pessoa que está a quilômetros de distância de você de uma forma que não seja tão direta e se proteger mais disso, ou seja, também uma forma mais covarde de você estar prejudicando essa outra pessoa, porque convenhamos também, se você acaba disseminando uma certa informação que pode expor muito uma pessoa, muitas vezes você pode fazer isso até mesmo de forma anônima. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que é totalmente possível. Você pode utilizar de diversas maneiras possíveis para estar prejudicando uma outra pessoa. Agora, quando a gente entra especificamente na questão do cancelamento, verdade seja dita, acho que a gente falou a respeito de como que as pessoas têm se tornado mais frágeis. Eu não me lembro em qual vídeo foi que a gente falou a respeito disso. Não sei se foi também nesse do processo judicial. E, gente, esse vídeo realmente ele tá muito bom, viu? Inclusive. O link dele vai ficar aqui na descrição, vai ficar nos cards, vai ficar nas telas finais, provavelmente já tá fixado também aí nos comentários. De qualquer jeito, você vai conseguir achar esse vídeo. Tá top. E é o seguinte, as pessoas hoje em dia estão se ofendendo muito mais facilmente. Também, isso é consequência dessa falta de interação mais pessoal, mais física, mais direta. Porque antigamente, se você tinha um risco de levar um soco na sua cara, porque você ficou ofendidinho, porque uma pessoa disse alguma coisa que nem é tão grave assim, e aí você acabou gerando uma grande discussão, as pessoas ficavam um pouco mais resguardadas com relação a isso, e muitos acabaram desenvolvendo uma resistência real com relação a certas ofensas, coisas mais leves, que hoje em dia é uma coisa... Eu me lembro, foi inclusive o professor Guilherme Freire, que é um excelente professor de filosofia, recomendo bastante quem quiser acompanhar o trabalho do cara. Aqui no YouTube o canal dele é Guilherme Freire. Ele havia sido cancelado na época que ele andava participando de um certo podcast. Teve uma enxurrada de comentários negativos a respeito dele, porque ele comentou o seguinte, ele disse que a Moana é feia. Gente, não sou eu que estou dizendo que a Moana é feia, foi o professor Guilherme Freire que falou isso daí. Se quiser cancelar alguém, vão cancelar ele.
Ele disse que a Moana é feia. E teve muitas pessoas que se doeram pela boneca, porque cara, tinha lá 300 motivos que as pessoas estavam dizendo, né? Chamaram ele de racista, chamaram ele uma carrada de coisa, porque... O vocabulário inteiro, né? Usaram o vocabulário inteiro, até eletricista chamaram ele. Porque ele disse que a boneca é feia. Então, assim, foi uma opinião que ele emitiu, baseado na sua perspectiva. Também, enquanto filósofo, ele defendeu isso também dentro do ponto de vista da filosofia, de acordo com o que ele havia exposto no podcast. Mas, assim, não era uma coisa que fosse para tanto, né? Uhum. Realmente, Guilherme, eu acho bem interessante o seu posicionamento a respeito da causa como sendo essa transição da represália física, do receio de você ser agredido, para uma represália no anonimato, algo anônimo, e também que afete diretamente o outro sem gerar um risco para você. Até porque é muito fácil você xingar, difamar o outro na internet, sendo que você não tem o nome divulgado nas mídias, você não tem uma foto de perfil, faz aquilo nos bastidores. Então, assim, realmente esse é um dos fatores. E outra coisa, a gente já puxa também um gancho judicial e também um gancho filosófico. Tem um termo no direito penal, inclusive eu faço graduação de direito, a gente estuda isso, que se chama garantismo penal, que diz o seguinte, que a lei, o direito penal, a punição, a sanção normativa, ela deve servir para limitar a fúria do jurista. Ou seja, quando uma pessoa comete um crime, digamos que o cara vai lá, rouba uma loja de celulares, à mão armada. Quando ele faz isso e chega na justiça, o juiz pensa o quê? Como ser humano, como sua própria natureza. Esse cara tem que ser preso. Tem que ser espancado, tem que ser agredido. Então, assim, é natural do ser humano ter esse desejo muito radical. Se eu analiso o outro e estereotipo ele como sendo algo maligno, algo inadequado, é natural que surja no ser humano um desejo, uma vontade inefável de justiça. Você quer punir o outro de todas as formas. Então é por isso que vem daí decorrente fatores como, por exemplo, a justiça, a vingança pelas próprias mãos. Então, para evitar que a mão do Estado, ou melhor, que a espada da justiça caia totalmente sobre a pessoa, foi criado esse termo do garantismo penal, para definir que a norma penal, a sanção, ela serve para que o jurista ele não tenha total liberdade no sentido de punição. Ele não pode dar qualquer punição, qualquer intensidade para qualquer crime. Então ele vai ter uma limitação. E por que eu digo isso? Até mesmo o Thomas Hobbes, ele fala na questão do estado de natureza que o ser humano, naturalmente, pelo seu próprio instinto, é competitivo, é egoísta, é arrogante, é dominante. Então, quando nós trazemos isso para a realidade, nós conseguimos perceber o quê? Se alguém faz algo errado, ou pelo menos que eu não aprovo, pode ser que do ponto de vista moral da sociedade aquilo seja provável, mas para minha ética não é correto, eu crio naturalmente um desejo de punição. Eu quero que aquela pessoa se prejudique da pior forma possível, porque é um instinto de justiça que o ser humano tem. Uma justiça um pouco exagerada e até equivocada do ponto de vista moralista. Mas aí, é aí que entra a questão da cultura do cancelamento. O cancelamento hoje se torna cada vez mais perigoso porque a partir do momento em que você cria um perfil anônimo e que você começa a disseminar ódio, difamação, calúnias contra outras pessoas, você consegue prejudicar o outro por não gostar daquela pessoa, por se sentir ofendido de alguma maneira, ou simplesmente porque acordou de um mau humor, e aí você consegue gerar esse prejuízo sem causar nenhum dano a você. Aquela pessoa não pode agredir você presencialmente, ela não pode rebater o seu comentário, até porque, em tese, você não teria uma identidade, você estaria exposto sem qualquer perfil, sem qualquer aparição pública. Então, qual é o principal efeito mais grave da cultura do cancelamento? A gente pensa, algumas pessoas até acreditam com veemência, que o maior problema do cancelamento é a sua percepção psicológica. Algumas pessoas pensam o seguinte: eu só vou ser cancelado se eu achar que eu estou cancelado. Porque não tem como você excluir uma pessoa de algo se ela nunca se considerou pertencente. Ou então se ela não dá a mínima importância. Você me excluiu de um grupo, ok, eu também estou nem aí para isso, eu não me importo, não vai ter nenhuma importância e relevância para mim. Entretanto, quando nós trabalhamos com cancelamento, um público que é muito afetado por isso é o público
que trabalha no âmbito da influência digital, que trabalha no marketing, são os influenciadores. Então, por exemplo, uma pessoa que ela vive de mídia, que ela aparece muito publicamente, ela sempre vai ter um risco maior à exposição e ter sua vida em ruínas por causa da cultura do cancelamento. Porque hoje nós vivemos em uma sociedade que é muito pautada na aparência. Hoje em dia é mais relevante, é mais benéfico e lucrativo para você parecer algo do que de fato ser. Inclusive, até mesmo tem um filósofo que fala sobre isso. Eu acho que foi Freud. Ou foi Freud, não, acho que não foi Freud, foi o Maquiavel. Nicolau Maquiavel, no livro O Príncipe, ele aborda, inclusive há muitos séculos, no tempo que ele escreveu o livro, a obra, de que é mais relevante, é mais benéfico você parecer algo do que você ser de fato. É mais fácil você parecer algo, você parecer rico, parecer inteligente, do que você de fato ser. Até porque às vezes você é, mas não aparenta e não lucra com aquilo, não gera retornos positivos. Então, como isso se aplica? Quando uma pessoa trabalha no âmbito da mídia digital, ela está em constante risco de perder tudo. Porque não é somente ela desligar o botão da relevância, não é somente ela ignorar aquela situação, aquele cancelamento. A partir do momento em que as pessoas começam a excluir aquela celebridade, aquela personalidade pública do âmbito midiático, ela vai perder contratos, ela vai perder seguidores, ela vai perder dinheiro, vai perder reputação, vai perder perspectiva de futuro. Então, assim, hoje a sociedade dá muita importância para a sua reputação no âmbito digital. Então, toda vez que alguém é cancelado, ela não perde somente algo mais psicológico, não é somente ela desligar a sua importância que ela dá àquilo, ela agir com indiferença, mas ela sabe que aquilo vai ter um impacto material na sua vida. Então, tem até um filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han, que ele aborda em seu livro A Sociedade do Cansaço, ele descreve uma teoria que eu acho muito interessante. Ele diz que antigamente, antes do processo de globalização e de industrialização, a sociedade não era tão massificada quanto hoje em dia. Então as pessoas viviam em pequenas comunidades, em tribos, em aldeias, grupos familiares. E como funcionava? Para ele, essa sociedade seria a chamada sociedade disciplinar. Ou seja, é aquela sociedade que você produz não porque você quer aparentar algo para o outro, mas porque você precisa. Então, se o lenhador ele ia na floresta para cortar madeira, se ele ia pescar, se ele ia caçar algum animal, não é porque ele queria parecer algo para alguém, mas era porque ele precisava para alimentar a si próprio e a sua família. Ele não se importava se a sua vizinhança, se a outra aldeia, rival, estava ligando para aquilo. Ele era totalmente indiferente. Mas ele disse, o Han, que teve uma transição da sociedade disciplinar para uma sociedade moderna, pós-globalização, pós-industrialização, que, segundo ele, hoje nós vivemos uma sociedade das aparências, uma sociedade mais midiática, que ela foca não mais na disciplina, mas sim na maneira como você se manifesta. Então, as pessoas que passaram a conviver mais, hoje em dia, no trabalho, na faculdade, em qualquer âmbito social, umas com as outras, com a menor quantidade de fronteiras e de barreiras, de obstáculos físicos, elas passaram a ter uma concorrência mais titular. Então, eu não preciso trabalhar, por exemplo, só para me manter, mas eu preciso trabalhar sabendo que, a qualquer momento, o meu colega de departamento, ele pode fazer um curso de especialização e tomar o meu cargo. Entendeu? Então, hoje nós vivemos em uma sociedade que é globalizada e justamente por causa dessa globalização e dessa aproximação entre os departamentos, entre as pessoas, no âmbito social no geral, seja na faculdade, seja do trabalho, da família, que gera uma concorrência, não mais no sentido de você querer fazer algo para sobreviver, para manter sua própria subsistência, mas sim para conseguir manter uma aparência para o outro. Você faz um cursinho para mostrar que você tem especialidade naquilo, que você tem propriedade intelectual, que você sabe muito, e isso, inclusive, é muito prejudicial porque cria maciçamente uma sociedade de pessoas que tem uma neurotipicidade, ou melhor, uma neuroatipicidade, que seria uma sociedade de pessoas que teriam um certo grau, um grau de intensidade grande, na verdade, de neuróticos. Sim. Inclusive, tem até uma diferença entre o psicótico e o neurótico. A gente até abordou uma vez, se eu não me engano. O psicótico é aquele que tem uma patologia psiquiátrica, que precisa de medicação, que tem algum transtorno de fato, uma esquizofrenia, algo do tipo. Agora, o neurótico é aquela pessoa que não consegue ficar parada, que ela está sempre necessitando
ser produtiva. Trabalha a semana inteira, estuda, empreende, faz isso e aquilo. Chega o final de semana, chega as férias, vai fazer cursinho de especialização, vai trabalhar mais, fazer home office, fazer curso complementar. Então, isso gera uma neurose. Essa necessidade de autoafirmação que as pessoas desenvolveram, essa cobiça para se auto-reiterar, para que você não tenha a possibilidade de perder seu posto para alguém que tenha mais capacidade, teoricamente, por um diploma, acaba gerando uma sociedade de pessoas neuróticas. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de uma sociedade que é cada vez mais problemática, a gente consegue perceber que isso é muito prejudicial, que você trabalha cada vez mais nessa transição de que o trabalho ele se tornou algo que deixou de ser para a sua subsistência para se tornar algo de motivo de autoafirmação. Você tem alguma coisa a declarar, Guilherme, a respeito disso? Eu tenho algumas coisas aqui a declarar antes de acabar esse vídeo. Nós estamos sem o martelo do cancelamento aqui, então eu quero propor uma mudança. Caso seja necessário, utilize a chinela do cancelamento aqui na sua mão. Olha aqui, gente, é o seguinte. Primeira coisa que eu quero estar dizendo, realmente, isso é, como diria também Machado de Assis, que trouxe um conto maravilhoso a respeito disso, Teoria do Medalhão, coisa de gente que gosta de aparecer e que acha que é muito mais importante você estar mostrando que é alguma coisa do que você de fato ser. É o seguinte, gente, cancelamento é coisa de gente fracassada que, primeiramente, olha, você não tem nada a ver com a vida de ninguém. Segundamente, que esse termo nem existe, estou cunhando ele agora. É o seguinte, meu Deus do céu, eu esqueci o que eu ia dizer, cara. Você vai cortar isso na edição. Tá certo. Você não é patrulheiro da moralidade, você não é a personificação do bem. Se alguma coisa está te incomodando, aquilo está incomodando você, e incomodar você também não é um pecado nenhum, entendeu? Então, tipo assim, cara, se preocupe com a sua vida, se preocupe em ser você uma pessoa produtiva. Se por acaso você tem algum ideal de vida, se você segue um código moral, se você por acaso segue alguma filosofia, trate antes de mostrar em você o fruto daquilo que para você é uma coisa boa, aquilo que está se colocando para você como algo positivo, algo que vai te levar a progredir, ao invés de querer estar impondo isso às outras pessoas. Você mostra em você, torne-se o exemplo do que é que deve ser seguido, ao invés, porque, olha, cara, isso é um negócio que é uma coisa tão mesquinha, porque eu nunca vi, não existe você ser cancelado por uma pessoa ou você ser cancelado por duas pessoas. As pessoas sempre vêm em hordas, ainda que seja de grandes perfis, como agora há pouco tempo havia acontecido alguns casos de cancelamento de grandes plataformas que se uniram contra certas pessoas. Eu não sei se foi um caso de site de fofocas, não sei se você lembra disso, que tinha já bastante repercussão na internet. Mas é o seguinte, é muito fácil você se juntar, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas, às vezes milhares de pessoas, para estar denunciando ou para estar tentando acabar com a reputação de uma pessoa que diz que uma boneca de desenho animado é feia, mas você mesmo, muitas vezes, está passando por vários problemas na sua vida que foram causados por você mesmo, que você não está conseguindo lidar e que não faz esforço nenhum para estar resolvendo esse problema na sua própria vida, mas está se preocupando com o problema da vida dos outros. Exatamente. Pessoal, esse foi nosso vídeo, nosso debate. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Se você tem alguma sugestão, se você tem algum posicionamento próprio, por gentileza, deixa nos comentários. Nós adoraremos analisar o seu comentário, né? Para verificar o seu posicionamento a respeito disso. Então, pessoal, esse foi nosso vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Inclusive, se você quiser colocar alguma crítica aí, pode papocar tudo aí nos comentários que só ajuda, beleza?